Olá! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje, a gente vai mergulhar num tema que é, assim, a base de muita coisa no direito civil brasileiro. Olá, é um prazer estar aqui. E é verdade, entender bem esses conceitos abre muitas portas para compreender o resto. Com certeza. Vamos falar sobre fato jurídico, ato jurídico e negócio jurídico. A ideia aqui é desmistificar um pouco, sabe? Mostrar as diferenças, porque cada um é importante, porque no fim das contas é isso que explica como eventos e ações criam, mudam ou acabam com relações legais, né? Exatamente. E essa distinção, ela é crucial. Não só para quem está estudando para concurso, mas para a vida. O direito só se importa com aquilo que tem relevância jurídica, né? Um passarinho cantar não é um fato jurídico, mas o nascimento de uma pessoa, isso muda tudo. Perfeito. Então vamos começar pelo começo mesmo, pelo mais amplo. O fato jurídico. O que a gente pode entender como fato jurídico, assim, de forma geral? Ótima pergunta para começar. Pensa no fato jurídico como um grande conjunto, a categoria mãe, digamos assim. É qualquer acontecimento da vida, seja ele natural ou causado pelo ser humano, que o direito considera relevante. E por que relevante? Porque ele tem o poder de criar, modificar ou extinguir relações jurídicas, direitos e deveres. Qualquer acontecimento. Interessante. Mas tem tipos diferentes, né? Você falou de natural ou humano. Isso, perfeito. A gente divide didaticamente em duas grandes vertentes. Primeiro, o fato jurídico em sentido estrito. Esse é o que acontece independentemente da vontade humana. São os eventos da natureza, sabe? Tipo, chuva. Pode ser. Mas pense em coisas com consequências legais mais diretas. O nascimento de uma criança, por exemplo. É um evento natural, biológico, mas cria personalidade jurídica, direitos, deveres para os pais, muda o estado civil. A morte também. Extingue a personalidade, abre a sucessão lá pelo artigo 1784 do Código Civil. Ah, entendi. A morte de alguém dispara a questão da herança, né? Dispara, exato. Outros exemplos. Um terremoto que destrói um imóvel alugado. Uma enchente que leva a safra que estava prometida num contrato. Esses eventos podem configurar o que a gente chama de caso fortuito ou força maior, lá no artigo 393 do Código Civil. Isso pode, por exemplo, isentar alguém de cumprir uma obrigação, porque foi algo imprevisível e inevitável. Veio da natureza. Faz sentido. Então, no fato jurídico em sentido estrito, a vontade humana não está na causa do evento, é a natureza agindo. Exatamente. A vontade humana pode até existir depois, para lidar com as consequências. Mas o evento em si, não. Ele simplesmente acontece. O tempo passando, por exemplo, que causa a maioridade, a prescrição, tudo isso é fato jurídico em sentido estrito. Entendido. Eventos da natureza ou simples passar do tempo com consequências legais diretas. Mas e quando a ação humana entra na jogada? Quando a gente faz alguma coisa? Aí a gente entra na outra grande categoria dentro do fato jurídico em sentido amplo, que é o ato jurídico, ou, como alguns preferem, o fato jurídico humano. Aqui, a origem do evento é uma ação ou omissão humana, voluntária. Alguém quis fazer ou não fazer algo. Ah, então aqui tem vontade. Essa é a chave. Tem vontade. Mas, e aqui vem um ponto crucial, a gente precisa dividir de novo. Porque existe o ato jurídico em sentido estrito e existe o negócio jurídico. Os dois são atos humanos voluntários, mas o papel da vontade é diferente. Ok. Vamos devagar então. O que seria esse ato jurídico em sentido estrito? No ato jurídico em sentido estrito, a pessoa tem vontade de praticar o ato. Ela quer fazer aquilo. Só que os efeitos jurídicos que decorrem desse ato, esses já estão todos definidos na lei. A vontade da pessoa não pode escolher ou mudar as consequências. Quer dizer, a pessoa escolhe fazer, mas não escolhe o resultado legal daquilo. Exatamente. Pensa no reconhecimento de um filho. A pessoa vai lá, voluntariamente, e reconhece. Ela quis fazer o reconhecimento. Mas todos os efeitos disso, direitos e deveres parentais, direito a alimentos, direito à herança, quem define é a lei. A pessoa não pode dizer, eu reconheço, mas não quero pagar pensão, ou reconheço, mas ele não vai ser meu herdeiro. Não funciona assim. Entendi. A vontade é só o start, mas o pacote de consequências vem pronto da lei. Perfeito. Outro exemplo, a aceitação de uma herança.
Você escolhe se aceita ou não. Mas se aceitar, você aceita tudo, o bônus e o ônus. As dívidas, até o limite da herança, claro. Não dá para aceitar só a parte boa. A lei define os efeitos da aceitação, uma notificação para constituir alguém em mora, sabe? Você tem a vontade de notificar, mas o efeito de colocar a pessoa em mora é legal, automático. Nossa, isso é bem interessante, porque parece que a pessoa tem liberdade, mas é uma liberdade limitada ao ato em si, não aos seus desdobramentos legais. Exatamente essa a lógica. A vontade existe, ela é importante para que o ato aconteça, mas ela não molda os efeitos jurídicos principais. A lei já fez esse trabalho. É como apertar um botão que aciona uma sequência pré-programada. E dentro desses atos humanos tem a questão de ser lícito ou ilícito, né? Isso se aplica aqui? Com certeza. O ato jurídico, em sentido estrito, geralmente a gente está falando de atos lícitos, né? Que estão em conformidade com o direito. Mas a ação humana, de forma mais ampla, pode ser ilícita. E aí a gente entra no campo do ato ilícito. Que é aquele que gera o dever de indenizar, imagino. Exato. O artigo 186 do Código Civil é a base aqui. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o artigo 927 complementa. Quem comete ato ilícito fica obrigado a reparar o dano. Então, bater no carro de alguém por imprudência é um ato humano voluntário, no sentido de dirigir, não necessariamente de bater, ilícito e gera consequência legal de ter que indenizar. Tá claro. Então, ato jurídico em sentido estrito. Vontade no ato, efeitos na lei. Ato ilícito. Vontade ou culpa no ato, contrário à lei, efeito principal é a obrigação de reparar. E a questão da validade, nulidade, isso entra aqui também. Sim, a teoria das invalidades se aplica aos atos jurídicos em geral, incluindo os em sentido estrito e os negócios jurídicos que a gente já vai falar. Um ato pode ser nulo, um vício muito grave, que ofende a ordem pública, ou anulável, um vício menos grave, que protege interesses privados. Por exemplo, um reconhecimento de filho feito sobre coação grave poderia ser anulável. Entendi. É um universo bem detalhado. Bom, acho que agora a gente pode ir para o terceiro conceito que você mencionou, que também é um ato humano voluntário, mas com uma diferença na vontade. O negócio jurídico. O que ele tem de especial? O negócio jurídico. Esse é talvez o instrumento mais poderoso da autonomia privada no direito civil. Aqui, a vontade humana não só existe para praticar o ato, como no ato jurídico em sentido estrito. Ela vai além. A vontade é direcionada especificamente a produzir determinados efeitos jurídicos, a criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações, e as partes têm uma margem significativa para regular esses efeitos. Ah, então aqui a gente não só aperta o botão, a gente programa a máquina. Exatamente. Ótima analogia. No negócio jurídico, as partes declaram sua vontade com a intenção clara de regular seus próprios interesses, de criar sua própria lei, entre elas. Claro, sempre dentro dos limites impostos pela ordem jurídica. O exemplo mais clássico é o contrato. Um contrato de compra e venda, por exemplo. Perfeito. Num contrato de compra e venda, as partes não só querem comprar e vender, elas definem o que comprar e vender, o objeto, por quanto, o preço, como pagar, à vista, parcelado, quando entregar, elas estão moldando os efeitos jurídicos daquela relação. A lei dá a estrutura geral, mas os detalhes, o conteúdo, vêm da vontade das partes. E um testamento. Seria um negócio jurídico também. Sim, é um exemplo clássico de negócio jurídico unilateral. A pessoa, o testador, declara sua vontade para depois da sua morte, definindo quem receberá seus bens, como receberá, ela está dispondo do seu patrimônio, criando direitos para os herdeiros ou legatários que ela escolheu. A vontade dela é a fonte principal das regras daquela sucessão específica. Entendi. Então a chave aqui é a vontade direcionada a um fim específico, a regular os próprios interesses. Mas essa liberdade de programar a máquina tem limites, né? Não dá para fazer qualquer negócio. De forma alguma, a autonomia privada não é absoluta. Para um negócio jurídico ser considerado válido e produzir os efeitos desejados, ele precisa preencher alguns requisitos essenciais. Estão lá no famoso artigo 104 do Código Civil. O artigo 104.
Esse é fundamental, né? Quais são esses requisitos? São três principais. Primeiro, agente capaz. A pessoa que está declarando a vontade precisa ter capacidade jurídica para praticar aquele ato. Regra geral, os maiores de 18 anos que não tenham nenhuma causa de incapacidade absoluta ou relativa. Menores ou pessoas com certas condições precisam ser representados ou assistidos. Certo, capacidade do agente. Qual o segundo? Segundo, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. O objeto é aquilo sobre o que o negócio trata, o bem da vida em questão. Ele não pode ser contrário à lei, lícito, nem impossível de ser realizado física ou juridicamente, possível, e tem que ser identificado ou pelo menos ter critérios para sua identificação futura, determinado ou determinável. Poderia dar um exemplo de cada um desses problemas no objeto? Claro, objeto ilícito. Um contrato para cometer um crime, ou a venda de um órgão humano. A lei proíbe. Objeto impossível. Um contrato para vender um terreno na Lua, ou para entregar uma coisa que já foi destruída antes do contrato. É fisicamente impossível. Objeto indeterminado. Um contrato que diz, vendo uma coisa para você por R$ 1.000. Que coisa? Não dá para saber, é inválido. Teria que ser, no mínimo, determinável, tipo, vendo um dos meus cavalos da raça X. Aí depois se escolhe qual. Perfeito, ficou bem claro. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. E o terceiro requisito? O terceiro é a forma prescrita ou não defesa em lei. Alguns negócios jurídicos exigem uma forma específica para serem válidos. Por exemplo, a compra e venda de imóvel acima de um certo valor exige escritura pública. Se fizer por contrato particular, pode não valer como transferência de propriedade. Para outros negócios, a lei não exige forma especial. Aí vale a regra da liberdade de forma. Pode ser verbal, por escrito, particular, etc. Mas se a lei exigir uma forma, tem que seguir. Entendi. Capacidade, objeto e forma. São os pilares da validade do negócio jurídico. Exato. Sem esses três, o negócio pode ser considerado nulo, ou seja, como se nunca tivesse existido, ou anulável, dependendo do vício. E além desses elementos essenciais, tem mais alguma coisa que pode influenciar o negócio? Ouvi falar de condição, termo, encargo? Sim, tem os elementos acidentais, que são apelidados de contratos de condição, termo e encargo. Sim, esses são os chamados elementos acidentais do negócio jurídico. Eles não são essenciais para a existência do negócio, mas as partes podem incluir para modificar os efeitos. São cláusulas acessórias. Acidentais, então eles podem ou não estar presentes, depende da vontade das partes. Exatamente. Se as partes quiserem, elas colocam. Se não, o negócio existe e produz efeitos normalmente sem eles. Basicamente são três: a condição, o termo e o encargo. Estão lá nos artigos 121 a 137 do Código Civil. Poderia explicar rapidinho cada um? Claro! A condição subordina o efeito do negócio a um evento futuro e incerto. Tipo, te dou meu carro se você passar no concurso X. A passagem no concurso é a condição. Se acontecer, o negócio produz efeito, a doação. Se não acontecer, não produz. Pode ser suspensiva, suspende o início dos efeitos, ou resolutiva. Resolve, extingue os efeitos se acontecer. Futuro incerto. Entendi. E o termo? O termo subordina o efeito do negócio a um evento futuro e certo. Geralmente é uma data. Te empresto o apartamento a partir de 1º de julho, termo inicial, ou o aluguel vai até 31 de dezembro, termo final. O evento, a data chegar, vai acontecer com certeza. Só não se sabe quando, às vezes, como a morte de alguém que é termo não condição. Certo. Futuro e certo. Faz sentido. E o último, o encargo? O encargo ou modo é uma cláusula típica de negócios gratuitos, como doações ou testamentos. É uma pequena obrigação, um ônus, imposto ao beneficiário da liberalidade. Dou este terreno para a prefeitura com encargo de construir uma creche nele. A prefeitura recebe o terreno, mas tem essa obrigação acessória. O não cumprimento do encargo, em regra, não desfaz o negócio principal, mas pode dar direito a exigir o cumprimento ou, em alguns casos, revogar a doação. Nossa, quanta coisa para modelar um negócio jurídico, condição, termo, encargo. Isso dá muita flexibilidade, né? Muita flexibilidade. E por isso mesmo, é fundamental entender bem esses mecanismos. E também entender que, mesmo com toda essa liberdade,
A validade do negócio pode ser atacada se a vontade não foi formada de maneira livre e consciente. Ah, e entram os vícios de consentimento, né? Erro, dolo, coação. Exatamente. São os defeitos do negócio jurídico, tratados lá pelos artigos 138 a 165 do Código. Se a pessoa manifestou a vontade baseada em erro essencial, uma falsa percepção da realidade, ou foi enganada por outra pessoa, dolo, ou foi forçada, coação, ou agiu em estado de perigo para salvar a si ou familiar de grave dano, assumindo obrigação excessiva, ou em lesão, por necessidade ou inexperiência, se obrigando à prestação desproporcional, essa vontade é viciada. E o que acontece se tiver um vício desses? O negócio jurídico se torna anulável. A parte prejudicada pode pedir na justiça a anulação do negócio para desfazer os efeitos. É uma proteção para garantir que a vontade declarada seja de fato uma vontade real, livre e informada. Uau! Então, mesmo no negócio jurídico, onde a vontade reina, ela precisa ser uma vontade saudável, digamos assim. Perfeito. Livre, consciente e de boa fé. Aliás, a boa-fé é outro princípio fundamental aqui. O artigo 113 do Código diz que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. Ou seja, as partes devem agir com lealdade, com honestidade, tanto na negociação quanto na execução do contrato. E tem também a função social, né? Você mencionou antes. Sim, o artigo 421, principalmente para os contratos, estabelece que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Isso significa que o contrato não interessa só às partes, ele tem reflexos na sociedade. Um contrato não pode servir para prejudicar terceiros ou violar interesses coletivos importantes. É um limite à autonomia privada em nome do bem comum. Entendi. Então, recapitulando para ver se fixou. A gente tem o fato jurídico como grande gênero, qualquer evento com relevância para o direito. Isso. Dentro dele, o fato jurídico em sentido estrito, que são os eventos naturais, sem vontade humana na causa. Nascimento, morte, fenômenos naturais. Perfeito. E temos o fato jurídico humano ou ato jurídico em sentido amplo, que é onde a vontade entra. Exato. E esse ato jurídico se divide em ato jurídico em sentido estrito, onde a vontade só existe para praticar o ato, mas os efeitos são definidos pela lei. Como reconhecer um filho, aceitar herança. E o negócio jurídico, onde a vontade não só pratica o ato, mas busca ativamente moldar os efeitos, criar regras próprias entre as partes dentro dos limites da lei. Como nos contratos, testamentos, onde se usa a autonomia privada para regular interesses. Essa é a escadinha. Fato, evento relevante, ato, evento humano voluntário, negócio, ato humano com intenção específica de regular interesses e moldar efeitos. Ficou bem mais claro agora. Para fechar essa parte, vamos dar uns exemplos rápidos para ilustrar. Ótima ideia. Uma enchente que destrói o estoque de uma loja. Isso seria o quê? Fato jurídico em sentido estrito. Um evento natural, extraordinário, que pode gerar consequências como a extinção de uma obrigação de entregar aquele estoque, por exemplo, configurando força maior. Certo. E pagar uma dívida que já venceu. Interessante. O pagamento é um ato humano voluntário. E o principal efeito dele, extinguir a obrigação, é definido pela lei. Você não paga a dívida para negociar a extinção. Você paga e a lei diz que ela se extingue. Então se encaixa bem como ato jurídico em sentido estrito. É o cumprimento de uma obrigação. Boa. E o mais clássico, fazer um contrato de aluguel de um apartamento. Negócio jurídico sem dúvida. Bilateral, locador e locatário, oneroso, ambos têm prestações, um entrega o uso do imóvel, o outro paga o aluguel. As partes definem o imóvel, o valor do aluguel, o prazo, as garantias, as regras de uso. Estão moldando a relação jurídica entre elas. Perfeito. Acho que com esses exemplos a diferença fica bem nítida. Fica assim. É fundamental perceber onde a vontade humana atua e qual o alcance dela em cada situação. Então, o que a gente leva de mais importante dessa nossa conversa hoje? Por que é tão crucial entender essas categorias? Olha, eu diria que o principal é compreender a dinâmica das relações jurídicas no nosso dia a dia. Tudo que acontece e tem impacto legal se encaixa em alguma dessas categorias. Saber se um evento é natural, se um ato nosso tem consequências fixas ou se podemos negociar essas consequências.
Isso muda tudo na forma como a gente age e se relaciona juridicamente. É entender os mecanismos que o direito nos dá para viver em sociedade e para exercer nossa autonomia, mas também nossas responsabilidades. Faz todo sentido. É quase como entender as regras do jogo, né? Exatamente. E entender que, mesmo quando temos a liberdade de criar nossas regras, como nos negócios jurídicos, essa liberdade não é ilimitada e vem com a responsabilidade de respeitar a lei, a boa-fé e a função social. Excelente. Para a gente finalizar, queria te pedir para deixar uma reflexão final para o nosso ouvinte, algo para ele pensar a respeito depois que desligar aqui. Claro, eu deixaria a seguinte provocação. Como a consciência dessa diferença entre um ato jurídico em sentido estrito, onde os efeitos são meio que automáticos pela lei, e um negócio jurídico onde a nossa intenção declarada busca ativamente configurar o resultado, como essa consciência pode alterar a forma como a gente encara nossos próprios compromissos, nossas declarações, até mesmo os acordos mais simples do dia a dia? Será que a gente pensa o suficiente sobre a real intenção por trás do que a gente fala ou assina e sobre as consequências que a lei ou o nosso próprio acordo vão gerar? É uma questão interessante sobre a relação entre o que a gente quer que aconteça e o que efetivamente acontece no mundo jurídico por causa da nossa ação. Uma ótima reflexão. Pensar sobre a responsabilidade e o alcance da nossa própria vontade no mundo legal. Muito obrigado, foi uma conversa extremamente esclarecedora. Eu que agradeço o convite. É sempre bom discutir esses temas fundamentais. E para você que nos acompanhou até aqui no Concurseja, esperamos que essa análise tenha sido útil para clarear esses conceitos tão importantes do direito civil. Não deixem de conferir nossos outros conteúdos e cursos disponíveis no canal Concurseja para continuar aprofundando seus estudos. Um grande abraço e até a próxima!